Doutor Tiago, obrigado pelo contato aqui, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês da TV Sagres, programa Sinal Aberto. Prazer estar aqui com todos vocês. A Defensoria tem Bom, muito o que tá me ouvindo comemorar bem? nesse maio, defensor? Sim. Estamos te ouvindo bem, Bom, a pode Defensoria dizer Pública, se há muito o que comemorar, defensor. sim, temos muito a comemorar, sim. A Defensoria Pública do Estado de Goiás comemora seus 11 anos, em que pese a Constituição Federal tenha previsto a sua instalação lá na Constituição de 88, Goiás foi um dos últimos estados da federação a se instituir, e por isso a relevância da interlocução com a imprensa, com a comunidade, para fazer educação em direitos, para que a população compreenda que o acesso à justiça é um direito fundamental de qualquer cidadão, de qualquer cidadã. A Defensoria Pública é a instituição, portanto, responsável pela promoção da assistência jurídica gratuita aos necessitados. Em termos mais simples, quem não tem condições de constituir um advogado, de contratar um advogado para fazer valer um direito, seja um direito de liberdade, então a família, a pessoa que se encontra privada de liberdade, responde um processo criminal, seja a mãe, o filho que demanda uma ação de reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, seja o cidadão que não conseguiu acesso ao serviço de saúde, cujo familiar eventualmente encontra-se numa situação de angústia e precisa de uma UTI, por exemplo, e eventualmente os serviços públicos estatais não o oferecem, a Defensoria Pública se coloca à disposição, institucionalmente estabelecida, para a promoção desse acesso à justiça, para fazer valer esses direitos, muitos deles fundamentais. A Defensoria Pública do Estado de Goiás hoje encontra-se instalada em 5 comarcas, em 5 cidades. Nós estamos em Goiânia, em Aparecida, Trindade, Inhumas e Anápolis. E com uma perspectiva muito auspiciosa, muito bacana de conseguirmos alcançar aí nos próximos meses o entorno sul de Brasília também. E, não obstante, temos conduzido também diversas atividades itinerantes por todo o estado de Goiás. Subdefensor Público-Geral, Tiago sim. Gregório Fernandes. E, subdefensor, tem uma demanda antiga, né, que é de estrutura, de concursos. Como está hoje essa realidade da Defensoria em relação à quantidade de defensores e as demandas por concurso? Eu me lembro antes da demanda pela existência da Defensoria. 11 anos, então, ela já tem criada. E me lembro que alguns anos atrás havia essa demanda importante para aumentar a estrutura da Defensoria. Há demanda hoje por concurso, defensor? Exatamente. Enfim, nós aqui que somos egressos do primeiro concurso acompanhamos bem e a imprensa, a sociedade civil, o parlamento, enfim, foi fundamental para a efetivação e realização do primeiro concurso. Nós temos 2 concursos realizados, hoje 83 membros na carreira, e com a conclusão, a homologação do terceiro concurso acontece agora no finalzinho de maio. Nós temos um terceiro concurso concluído para provimento de pelo menos 47 cargos vagos. A Lei Complementar 130, nossa lei estadual, tem previsão de 130 cargos e hoje, com 83, haveria a possibilidade de provimento desses 47 com o concurso que há de vir, o que nos permitiria, por exemplo, essa expansão que noticiei aqui, por exemplo, para o entorno de Brasília, por exemplo, entorno sul, o Conselho Superior da Defensoria Pública amadurecendo essa expansão. A Constituição estabelece que até 2022, a emenda constitucional de 2014 trouxe esse direcionamento, que em 8 anos, então até 2022, onde houver uma unidade jurisdicional, onde houver um juiz, que haja um defensor, uma defensora pública, assim como há um promotor de justiça, né? Enfim, a gente precisa, assim, avançar na criação de novos cargos para cumprir o que determina a Constituição, né? E a gente sabe o contexto de dificuldades orçamentárias decorrentes da própria pandemia, de um regime de recuperação fiscal, mas, por outro lado, nós temos um universo muito grande
decorrente também dessa mesma pandemia, dessa mesma dificuldade orçamentária financeira que tem agravado a situação de pessoas em vulnerabilidade. E a expansão da Defensoria Pública permitiria acesso à justiça a essa população. A expansão da Defensoria Pública não significa de forma alguma sobreposição à função institucional de outros atores, da advocacia, que faz um papel relevantíssimo, do Ministério Público, mas, de fato, por exemplo, a população de rua, a população privada de liberdade, crianças e adolescentes, em tese, para além de uma necessidade econômica, essa população vulnerável, de fato, apenas tem acesso à justiça, de fato, efetivo, com uma defensoria pública institucionalizada, forte, enfim, com uma estrutura mais ampla. Subdefensor Público-Geral do Estado, Tiago Gregório, conosco aqui, falando sobre a Defensoria Pública, essa definição aqui do Maio Verde, também com as perguntas de Samuel Straioto. Samuel. Defensor, muito obrigado aqui. Defensor, muito obrigado, né, por atender nosso convite. Minha pergunta é direcionada ao seguinte: o senhor ressaltando aí sobre desafios da Defensoria Pública no Estado e como a gente pode relacionar esses desafios com esse período em que nós estamos vivendo tão difícil, aí saindo da pandemia, da Covid-19, em que há diversas consequências em diferentes setores da sociedade, em que pessoas buscam aí ter assegurado os seus direitos. Como é que a Defensoria tem se reinventado nesse aspecto aí pós-pandemia da Covid? Muito obrigado, Samuel. Tua pergunta é absolutamente relevante. De fato, a Defensoria Pública que costuma fazer, ser diferente no sistema de justiça, justamente por a sua postura de atendimento, enfim, é da essência da Defensoria Pública o contato com a população, qualquer manifestação processual, seja ela extrajudicial ou judicial, ela só tem legitimidade a partir desse contato com a população, sobretudo a população vulnerável. E com a pandemia nós tivemos as restrições sanitárias, né, o que trouxe uma necessidade de reinvenção, né, e veio à tona a relevância de propagação de outros meios de comunicação, de acesso. E a Defensoria Pública não mediu esforços, né, com muita criatividade, estabelecendo outros canais de comunicação com a população vulnerável. Para você ter uma ideia, Samuel, e isso veio acabando para ficar também, ainda que a gente hoje esteja com as portas abertas, o atendimento presencial, e ele é muito relevante, mas na pandemia a gente descobriu que muitas demandas poderiam ser acolhidas a partir do canal virtual, na medida em que, eventualmente, uma pessoa que reside em bairros muito afastados, e a Defensoria Pública ainda não tem essa capilaridade toda de estar, inclusive, em todos os bairros, regiões vulneráveis da capital, eventualmente, ao invés de ele pegar 2, 3, 4 ônibus para chegar até a sede da Defensoria Pública, eventualmente ele poderia se antecipar indo numa lan house ou utilizando os aplicativos que hoje são tão populares, né? E isso permitiu um avanço significativo. Para se ter uma ideia, comparando-se a 2020, a Defensoria Pública faz uma média de 600, 800 atendimentos dia. A gente teve um incremento de mais de 35% de demandas na pandemia. E essa reinvenção é justamente também com o foco de não se perder, de olhar sobretudo para a população muito vulnerável, extremamente vulnerável, para dizer o termo técnico, hipervulnerável. Na pandemia, a gente incrementou estratégias de comunicação, por exemplo, com a população de rua, população em situação de rua, Samuel, através da rede, de uma interlocução com, por exemplo, associações que atendem população de rua, com os equipamentos socioassistenciais, CREAS, CRAS, por exemplo, para uma demanda que aparentemente é muito simples e que se resolve extrajudicialmente. O acesso à justiça nem sempre é uma ação judicial, uma demanda protocolizada no fórum. O acesso à justiça, ele às vezes é muito simples. A gente tem conduzido reuniões, por exemplo, os mutirões que a Defensoria Pública tem conduzido, por exemplo, com a realização de reuniões com lideranças comunitárias, ainda que virtuais, no contexto da pandemia, agora de forma presencial também, fazendo
capacitação das lideranças comunitárias, esclarecendo, você que nunca foi registrado, você que não consegue um documento de identificação porque não tem certidão de nascimento, você pode demandar a Defensoria Pública por um canal virtual, e-mail, WhatsApp, ou por meio dessas lideranças comunitárias capacitadas, ou agendamento aqui na instituição. E são centenas de demandas atendidas só em relação à população de rua, Samuel. E a gente não tem noção da quantidade de pessoas que nunca sequer foram registradas. Isso para fazer um recorte, inclusive, na temática do Maio Verde, né, onde a justiça, onde a Defensoria Pública, a cidadania, uma pessoa sem certidão de nascimento ou sem documento de identificação, ela não consegue vacina, ela não consegue uma carteira de trabalho, ela não consegue o auxílio emergencial, ela não consegue reconhecer a paternidade. Da Defensoria Pública, quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, como pode ter acesso aos serviços oferecidos pela Defensoria? Muito bem, Samuel. A Defensoria Pública, ela atende presencialmente nessas comarcas. No site da Defensoria Pública, eu digo aqui, fizemos uma reformulação do site, ele está 2 ainda porque está numa fase de transição, www.defensoria.go.def.br. Nós temos uma central virtual de atendimento, um telefone institucional que eu já trago aqui, é o telefone 3157, aliás, 3157 1001 1224, perdão, 3602 1224, 3602 1224, minha tela sumiu aqui, 3602 1224. Nesse telefone você consegue se direcionar para essas 5 comarcas onde a Defensoria Pública atende. A Defensoria Pública também atende de forma integral no plantão, então finais de semana, à noite, demandas de saúde, demandas de custódia, audiência de custódia, privação de liberdade. Nós temos o plantão, esse é um outro telefone que também está lá no site, é o 3157 1130. No site também nós temos outros canais de atendimento virtual, WhatsApp e também os endereços. Nossa sede administrativa fica aqui no setor marista, mas nós temos núcleos especializados em toda a capital, na comarca de Aparecida, em Trindade, em Umas e Anápolis. Tá certo, doutor, muito obrigado pela entrevista. Rubens? Está aqui a Sagres. Um abraço, obrigado pela entrevista aqui, professor. Um abraço, obrigado, Samuel, Rubens, todo mundo. Destaques e ainda